Gente, eu vou ver um vídeo aqui de iceberg do efeito Caraca, blá, 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 o iceberg dos efeitos Mandelas brasileiros. Eu acho que é um conteúdo que deve ser maneiro, é da nostalgia. Vamos ver aqui. Camada 1. O clássico caso do Dragon Ball Z e o 11 de setembro. Fato curioso, meu aniversário é 11 de setembro. Eu não tenho essa memória de Dragon Ball. Eu tava comemorando, acho que no McDonald's com os meus amigos. E aí parece que... Eu tenho a impressão de que parecia que eu era uma criança comemorando um atentado que deu certo, né? Porque eram crianças comemorando enquanto um avião caía. Não tem nada a ver, mas se passa isso pela minha cabeça. Isso Vamos aqui a seguir com o maioria já vídeo. sabe, então eu não vou dar muitos detalhes aqui. É, né? Todo mundo já Se sabe, vivenciar, todo né, mundo acha que tal passou, acontecimento no a dia 11. Esse pra mim transformação. é o maior efeito Mandela brasileiro, porque tem pessoas que até hoje acreditam na sua veracidade, mesmo a Globo já provando. Tá, vamos pra outra. Isso aí realmente é chato. Acha que é a correta. Ah, É apenas uma memória falsa. Muitas pessoas têm memórias falsas relacionadas à bandeira do Brasil, bandeira mais do Brasil. precisamente relacionada à posição das estrelas Vai me dizer que não tá escrito ordem, progresso, sua bunda é um sucesso. e a faixa onde está escrito ordem e progresso. Não Olhe tá bem escrito para isso. essas 4 imagens aqui. Qual você acha que é a correta? Ah, a 1 ou a 4, não sei lá. 4. Se você acha que é essa aqui, parabéns, você acertou. E é por conta disso mesmo que muitas pessoas acreditam que a bandeira passou por alterações. Mas na Que verdade droga, isso eu nunca errei. aconteceu. Eu vou cursar geografia, Acredito eu eu que todo mundo aqui errei. conheça o chiclete Babalu. Esse era um dos meus vícios da infância. Mas pesquisando mais além em fóruns relacionados a efeito Mandela no Brasil, muitas pessoas tinham a falsa memória de que Babalu era escrito assim, quando na verdade ele sempre foi escrito assim. Bubalu. Sei lá, nunca parei pra reparar isso daí não. Tudo pode ser mais buba. Novas balas macias Bubalu. Que isso? Chega a falar Bubalu? Aí não. Aí não No mesmo. mundo do efeito Mandela, existe um termo muito conhecido chamado de Morte. morto-vivo. Esse termo é usado para famosos e outros conhecidos que um número grande de pessoas tinha certeza de que já tinham morrido, mas na Né? Tem verdade muito disso ainda daí. estão ou estavam vivos na época dessa falsa lenda. Mas isso é muito fake, né? Porque, por exemplo, agora morreu o Silvio Santos. Será que tem alguém que jura de pé junto que o Silvio Santos já tinha morrido? Eu acho que isso daí geralmente acontece com subcelebridade ou gente que realmente já foi muito famosa um dia, mas não tava mais na mídia, coisas do tipo. Lembrança? Aqui apenas citarei alguns exemplos, mas existem vários casos parecidos. Antes de Orlando Drummond, o famoso dublador de fato, falecer em 2021, muitas pessoas tinham memórias falsas de sua morte de anos anteriores a 2021. Eu lembro, por exemplo, quando Não ele sei, completou cara. 100 anos e várias pessoas relataram que tinham uma memória falsa de que ele já tinha morrido, quando na verdade não. Parece ser um cara que já morreu, né? Então é complicado você realmente acabar achando que o cara tá vivo ou não, sei lá. Sua morte mesmo foi só em 2021. Com o Zagallo, aconteceu algo parecido. Embora ele tenha falecido em 5 de janeiro de 2024, Embora ele tenha falecido no dia 5 de janeiro de 2024, ele também faleceu no dia 5 de maio de 2000, blá blá blá. muitas pessoas tinham memórias Eu tô falsas falando. sobre a sua morte antes dessa data. Até o Zé do Caixão acharam que ele tinha falecido antes de 2020. Aí aparecia alguma notícia no Facebook ou em outras redes sociais e sempre esse tinha alguém Zé. comentando: ué, mas ele já não tinha morrido? Muitas pessoas têm a falsa memória da morte da atriz Laura Cardoso, que ainda está viva com 96 anos de idade. Viu? É só com velho. O mesmo aconteceu com Cláudia Rodrigues devido à sua doença Retiro o que eu disse. e o ator Daniel Filho. Ambos ainda estão vivos. Ok, eu sei que Chaves de fato não é algo brasileiro, mas faz tanto parte da cultura brasileira
Graças ao nosso queridíssimo Silvio Santos. E existem efeitos Mandelas de Chaves, que é algo, assim, do Brasil, né? Então, Tem uns negócios de episódio perdido, né? Uns negócios assim. por isso mesmo eu quis colocar aqui nessa lista. Existem várias pessoas que têm memórias falsas Cara, de esse vídeo episódios tem do Chaves 47 que nunca minutos. existiram. E aqui eu nem tô Vamos falando passar. da exibição do episódio do Revolvinho do Chaves, que algumas pessoas acreditam que sim, que foi exibido, elas têm a lembrança, outras dizem que não. Aqui eu estou falando de episódios que de fato nunca existiram. Esse episódio aí do Nitro do Chaves aí não teve É não, um hein? episódio que o Kiko usa um Que jogo é esse, aliás? e o Chaves e a Chiquinha tentam sujá-lo de terra. Alguns também acreditam que existiu uma versão do episódio da máquina de lavar da Dona Florinda, em que o Chaves passa o gato nos roletes, ao invés de passar um bule de café. Existe também um efeito Mandela de um episódio no qual a Chiquinha ganha uma canetinha vermelha e começa a fazer pintinhas nas pessoas da vila e todo mundo pensa que é catapora. E claro, né, eu teria aqui que falar do clássico episódio que muitas pessoas têm lembranças de que o Chaves mostra como é por dentro do barril em que ele vive. E aí existem várias lembranças. Nossa, eu lembro de gente falando disso daí na escola. Eu nunca tive essa falsa lembrança, eu só me sentia sendo enganado pelas outras crianças mesmo. Diferentes. Alguns se lembram que era uma casa muito chique para os padrões da época, já outras têm lembranças de que era um ambiente parecido com os dos outros da vila, tipo a casa do Seu Madruga, que não tinha tanto luxo assim. Tinha inclusive uma comunidade no Orkut que se chamava Episódio do Barril do Chaves, e de fato eu me lembro disso, onde várias pessoas relatavam que haviam assistido a esse episódio, porém não existe nenhum episódio de Chaves nessa temática. E só pra finalizar aqui, existe Vocês viram esse episódio aí? Tem a sensação de ter visto esse episódio, pelo menos? uma lembrança falsa de que em um dos episódios do Chaves, o professor Girafales fala que o nome dele é Inocêncio, porém isso também nunca aconteceu. As novelas brasileiras estão cercadas de efeitos Mandelas, e olha que E pior que Chaves tem muita temporada, eu não faço ideia. Quantos episódios teve Chaves? Pô, 290, né? Não, porque eu achei que talvez não tivesse tantos episódios assim pra ter tanta confusão, tanto efeito Mandela, mas de fato. Porque, por exemplo, Simpsons tem 30 temporadas pra mais, né? Então, pra você ter uma confusão do que aconteceu ou não aconteceu, é bem mais fácil. Mas acontecer isso com Chaves, né? Falei, não cheguei a lugar nenhum, né? É assim, né? que aqui eu só darei alguns exemplos, mas caso você se lembre de mais algum, é só comentar aqui embaixo. Um dia, o perfil do canal Viva, no X, perguntou qual seria o maior efeito Mandela das novelas, e a partir daí percebemos que não era apenas uma lembrança pessoal, e sim uma lembrança coletiva, porque mais pessoas também tinham essa falsa memória. Vocês se lembram da novela Alma Gêmea, né? Muitas pessoas têm a memória falsa de que ela foi reprisada várias vezes no Vale a Pena Ver de Novo, e que deveriam reprisar outras novelas no lugar. Porém, isso nunca aconteceu de fato. A novela teve a sua primeira reprise em 2009, e depois disso, ela só apareceu novamente em 2022 lá no canal Viva, ou seja, não foram tantas reprises assim. Mas Que doido, né? Porque assim, eu não vejo novela, sei lá, desde que eu era criança e tinha que dividir o quarto com a minha mãe. Mas realmente passa a sensação de que essa novela aí passou bastante. Não sei se é por conta da temática aí meio antiga, dá pra... Lembra um pouco, sei lá, aquela chocolate com pimenta. Talvez passe a sensação de que as mesmas novelas reprisaram muito. Chocolate com pimenta, sim, eu tenho certeza que reprisa pelo menos uma vez ao ano aí, tá passando essa novela em algum lugar, na Globo ou no Vivo. O efeito Mandela relacionado a essa novela está mais focado na personagem que era interpretada pela Flávia Alessandra, que era a vilã Cristina. Muitos tinham uma memória falsa de que a Cristina era responsável pelo bordão As Joias de Titia, e que ela sempre... Vamos avançar, porque isso aqui acho que não é legal. O efeito Mandela era de que a escada, e não foi bem assim, de que a vilã memória falsa de que Marco Aurélio que matou a Odete Reutemann. Outro clássico efeito Mandela das novelas. Não, isso daqui é muito velho, vocês não vão conhecer, eu não vou conhecer, porque eu tenho meus humildes 28 anos de idade, vocês talvez tenham menos ou um pouco mais. Vamos ver Você isso. se lembra de mais alguma? Lembrando que tem que ser algo coletivo, comente aqui. Jogo de futebol de 1910 também não é relevante. Vamos ver o arroz. Arroz tá aí até hoje em dia, né? Vamos ver qual é a curiosidade do arroz. Ou em algum mercadinho. Agora analise bem essa imagem. Você acha que tá faltando algum detalhe no tio João? Você não acha que ele deveria usar um chapéu? Porque muitas pessoas têm uma memória falsa de que o tio João, ele usava um tradicional chapéu gaúcho. Alguns têm uma memória de que ele usava apenas um chapéu e outros de que era, na verdade, um chapéu de cozinheiro. Mas, na verdade, o tio João nunca usou chapéu nenhum. E você, tinha alguma memória parecida? Não, mas parece que é um personagem que deveria estar
tá com chapéu, né? Pra tampar a calvície. Ok, eu sei que se trata aqui de mais um caso pessoal de efeito Mandela, mas eu teria que colocar aqui o caso do I Got a Feeling no filme do Homem-Aranha, porque foi algo que viralizou tanto que até a própria banda, até o Black Eyed Peas, fez um post lá no X a respeito desse caso. O post diz o seguinte: minha memória falsa é com Homem-Aranha 2. Eu tinha uns 7 anos. Na minha memória, a hora que o Dr. Octopus morria, tocava a música dos Black Eyed Peas, aquela Que I Got a isso? Feeling. Juro que eu não tô inventando isso. Sempre que eu ouvia essa música, eu pensava, a música do Homem-Aranha. Vou parar pra pensar. Não faz nem muito sentido, né? Imagina tocar um Black Eyed Peas no meio do filme do Miranha. Fiz essa edição tosca para simular como era na minha mente. Época sem internet. Era bizarra, cara. Pra mim, o filme era assim mesmo. E não tinha como eu pesquisar pra ver se era mesmo. Nos comentários eu pude perceber que Nem alguns combina, têm cara. memórias falsas dessa mesma música em outros filmes. E aqui eu acredito que ele associou o filme do Homem-Aranha com comerciais da Summer Electro Hits. Porque o que acontece? Esse filme é dos anos 2000, certo? Ele foi exibido na Globo. E nos anos 2000 também eram exibidos comerciais da Summer Electro Hits. Ai, pô, pode ser. Para aquecer as pistas. I got feeling. CD Summer Electro Hits 6. E uma das músicas de um de seus CDs é essa, I Got a Feeling. Então, muito provavelmente, ele estava assistindo esse filme, aconteceu o intervalo, e um dos comerciais foi esse da Summer. Essa é a teoria mais E aí injetou no cérebro isso daí de alguma plausível, forma. porque essa música não aparece em nenhum dos filmes. Imagina, gente. Aerosol ou aerossol? Nós estamos bem acostumados a falar aerosol, né? Mas, na verdade, esse termo nunca foi o correto. Não A grafia acredito. correta da palavra é aerossol com 2 S's. Essa Que me pegou feio. porque eu já escutei tantas pessoas falando aerosol, aerosol, aerosol e escrevendo aerosol com apenas um S, que eu também achava que essa era a forma Aerossol. correta. Muitas pessoas acreditam que isso também se trata de um efeito Mandela, e que na verdade sempre foi aerosol e não aerossol. Existem inúmeros resquícios disso pela internet, e eu quero saber aqui a sua opinião. Pera, qual que é o E não certo? aerossol. Existem também se trata de um efeito Mandela, e que na verdade sempre foi aerosol e não aerossol. Existem Alguém chamava de aerossol? Filme de aerosol? inúmeros resquícios disso pela internet, e eu quero saber aqui a sua opinião. Exatamente. A dinâmica ambiental, ela nasceu com o propósito de tratamento exclusivo de embalagens de aerosóis. Você deve se lembrar do desenho Bob Pai e Bob Filho, Pode ser. certo? E se eu te disser que, na verdade, aqui no Brasil ele era chamado de Bibo Pai e Bob Filho? Ah, isso daí eu não peguei não, é velho também. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito. Tropa de Elite? Existem pessoas que tinham memórias Teve alguma coisa de com Tropa de frases Elite? parecidas determinadas memes com essa suposta frase do Capitão Nascimento. Não nesse tem o sistema é momento. foda? Porém, Aí eu nessa desisto. determinada cena, ele nunca disse isso. Muitos acreditam que essa memória falsa existe porque ele já falou frases parecidas como essa em outros momentos do filme. O sistema é muito maior do que eu pensava. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. Existem pessoas que tinham memórias falsas de que a Maísa, em um dos programas do Silvio Santos, teria perguntado para ele Não qual tá a no diferença melhor entre o momento de poste, falar a mulher disso. e o bambu. E não, isso não. Não, em respeito a ele, né? Você já tava, Ele não falou. tava Se legal, eu não me não. engano, uma menina disse isso pra ele. Vamos foi nos 80, avançar. 90. Eu nem era, na verdade. YouTube era outra situação bem Vamos pra outro E, na efeito verdade, Mandela brasileiro, várias por pessoas relatam ter favor. uma memória falsa relacionada à música Tico Tico no Fubá. Ah, pelo amor de Muitas Deus, Tico no fubá, não. Ele não. antes do real. Só que ela não que o cifrão Que isso? Essa era daí tá. usado ainda na época do real. Cebolinha Essa memória falsa. armado. Eu achava que o cifrão com um risquinho foi uma mudança recente. A gente até pode encontrar esse cifrão com 2 tracinhos, 2 risquinhos, no Cruzeiro Real. Que Ah, foi no a meu moeda teclado real aqui do real. tem Só que ela não durou muito tempo, foi coisa de 2 10 meses. tracinhos. Porém, o real sempre foi representado com um cifrão com apenas um risquinho, com um tracinho, e não 2. A Casa da Moeda do Brasil usa o cifrão com apenas uma única barra. Então, se levarmos nossas vivências apenas em consideração, os 2 tracinhos nunca foram usados oficialmente. E é engraçado que eu vi várias pessoas Mas na nos internet já falando States? que na época da escola, na época em que éramos crianças, a gente aprendeu que uma barrinha no cifrão era para o dólar e que os 2 tracinhos, as 2 barrinhas no exatamente. cifrão, era para o real, para a moeda brasileira. E eu Não também tem tenho isso essa não? falsa memória de ter aprendido isso na Caraca. escola, de um professor chegar e falar, olha, vamos colocar aqui o cifrão com 2 barrinhas porque é E o pode ter tido um professor falando isso baseado no que alguém falou. Então, realmente pode ter tido um professor que falou isso. Né? Uma coisa não anula a outra. real, é a moeda brasileira. E eu quero saber de vocês também. Vocês têm alguma memória parecida? Existe um efeito Mandela de que o Zé Bonitinho estava na escolinha do professor Raimundo. Porém, o Zé Bonitinho nunca fez parte do elenco original desse programa e não tem nada registrando a sua passagem na escolinha do professor Raimundo. Será? A voz da Simone em todas desse post. Pesquisando em sites como tanta gente lembra? Vale Ah, gente, o vídeo é longo, eu tô meio assim, deixa eu ver se
Isso aqui. Inclusive, teve até um ovo de Páscoa da Traquinas. Tinham as traquinas coloridas, tinham as mini traquinas, mas existem pessoas que têm memórias de uma tal Big Traquinas. Segundo essa memória, Big a Big Traquinas Traquinas. existiu entre 2003 até 2004 e isso foi por um tempo bem limitado. Tratava-se de um biscoito, bolacha Traquinas em um tamanho grande, que era vendido em uma embalagem individual. Dizem que a sua embalagem lembrava bastante as embalagens de barras de chocolate. E eram dois Vocês sabores, lembram disso? sendo uma chocolate e a outra chocolate com morango. Existem muitas pessoas que têm essa memória dessa Big Traquinas, que compravam na cantina da escola, Nunca ou que a mãe existiu. comprava em uma vendinha. Várias pessoas têm memórias diferentes, mas que se tratam da mesma Big Traquinas. Eu tenho Porém, a sensação você não encontra também. nenhuma Não informação existe, a né? respeito do Big Traquinas na internet, nada. Nenhuma foto, nem no site oficial, nem na Caraca. página de Facebook. Então muitos acreditam que isso também é um efeito Mandela e que, na verdade, esse Big Traquinas nunca existiu. Inclusive, tem um vídeo do Lucas Nauta que fala a respeito dessa Big Traquinas. Meus amigos, seria uma reviravolta muito grande se alguém encontrasse alguma coisa relacionada a ela. Existem muitas Eu nunca parei pra, tipo, parece que minha mente consegue construir que isso daí realmente existiu, sabe? Se alguém fala sobre, mas, tipo, eu não, nesse efeito Mandela, eu não fico, tipo, caraca, eu lembro do Big Traquinas, sabe? Tipo, não. Muitas pessoas que juram de pé junto que assistiram It, uma obra-prima do medo, dublado no SBT. Mais precisamente no cinema em casa, lá na década de 90, no início da... Ai, ferro, sou de 96. Um efeito Mandela que eu acho muito doido, que não tem a ver com o efeito Mandela brasileiro. Bom, gente, na barra de pesquisa que tá aparecendo Ana Maria Braga vestida de Silvio Santos, porque eu fiz um vídeo reagindo ao Michael Kister falando sobre o Davi, que a irmã do Davi tava divulgando Tigrinho em nome do Silvio Santos, e é isso. Perdi o foco totalmente aqui. Ah, sim, o efeito Mandela, que não é brasileiro, mas é interessante, é o efeito Mandela do banco imobiliário. Que ele nunca usou o óculos ou nunca usou o chapéu, alguma coisa do tipo. Melhor botar numa matéria aqui, porque eu não tô... Caraca, umas coisas nada a ver. É, exatamente isso. É que ele nunca... Vocês têm a memória de que ele usava esse óculos aqui? Porque ele nunca usou isso. Essa aqui é a certa. Bizarro, né? Isso daqui me pega muito. Eu realmente achava que o carinha sempre usou um monóculo e nunca usou. Looney Tunes ou Looney Tunes? Ah, tem vários. Tem até do Pikachu aqui. Qual que é o Pikachu certo, né? Eu acho que falam que ele nunca teve o trequinho aqui no rabo e tal. Mas aí já não é mais coisa brasileira. São coisas do mundo todo. Até o macaco George, tá? Tem rabo ou não tem? Ah, vocês pesquisem. Valeu, gente. Eu vou ficando por aqui. Se gostaram do conteúdo, considerem se inscrever aqui no canal. Valeu, falou.